Ser uma pessoa boazinha tá acabando com a tua carreira, com os teus sonhos, com o teu negócio, só que você ainda não percebeu isso. Ah, mas eu não devo ser uma pessoa boazinha. Então, ser uma pessoa boazinha é diferente de ser uma pessoa boa. E é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo, para que você aprenda o que é ser uma pessoa boa, uma pessoa boazinha e como você pode organizar essas coisas na tua vida para você atingir os resultados que você sempre quis e não se frustrar. Então, assista aí até o final do vídeo, é o mínimo que você pode fazer. O que é ser uma pessoa boazinha? Uma pessoa boazinha é aquela pessoa que não sabe dizer não, uma pessoa que constantemente vai se sentindo frustrada por não conseguir dizer não para as pessoas, que abre mão dos próprios desejos, que não consegue emitir opiniões na frente dos outros, sempre com o objetivo de querer agradar as outras pessoas. Qual é o problema de você ser uma pessoa boazinha demais? Você tem dificuldade de impor limites e acaba aceitando demandas excessivas na tua vida, então você tem a sensação de que você está fazendo coisa demais, mas que essas coisas não estão te levando a lugar nenhum e que você só aceita fazê-las para agradar alguém específico. Isso é você ser uma pessoa boazinha e por isso que as pessoas vão acabar te destruindo. Você sempre cede ao desejo das outras pessoas com o objetivo de querer agradá-las, com que elas não se sintam, que elas não tenham uma opinião ruim sobre você ou que elas não se sintam desconfortáveis em estar na tua presença. Isso é ser uma pessoa boazinha. Você tem falta de autenticidade, você não consegue emitir a tua opinião, falar o que você acha, ser quem você quer ser, porque no fim das contas você fica sempre com receio de, se eu falar a minha opinião e se as pessoas não concordarem, e se eu decidir ser quem eu quero ser aqui e as pessoas não gostarem de mim e eu me afastar, eu perder uma amizade, eu perder um círculo de amigos. Isso são todos sintomas de pessoas boazinhas. A grande diferença, todo vídeo meu tem fogos, né? A grande diferença é o seguinte, que pessoas boazinhas, elas são cada vez mais menos respeitadas. Ninguém olha para uma pessoa boazinha e pensa assim, vou colocá-la num cargo de liderança. Então as pessoas boazinhas, elas se são vistas, né, de uma outra forma, como um ser inferior, um ser mais fácil de ser manipulado, uma pessoa que às vezes não vai ter autoridade para liderar, uma pessoa que não vai ter autoridade para estar na ponta. E isso provavelmente vai acabar com a tua carreira, vai acabar com o teu negócio e vai acabar com tudo aquilo que você quer construir na tua vida. Por isso você tem que urgentemente deixar de ser uma pessoa boazinha. Você constantemente está negligenciando a você mesmo, você constantemente está deixando os teus planos, os teus sonhos, tudo aquilo que você quer fazer no intuito de ser uma pessoa boazinha. A grande notícia para você é que assim, ninguém que ganhou destaque no mundo, ganhou destaque em algum negócio, ou alguém que teve uma carreira brilhante, ela foi uma pessoa boazinha, que é diferente de ser uma pessoa boa. O que é uma pessoa boa? Uma pessoa boa é aquela pessoa que vive uma vida por princípios, é uma pessoa que se sente bem em ajudar os outros, é uma pessoa que é uma boa amiga, mas nada disso se confunde em você ter que abrir mão das suas coisas para conseguir de fato agradar uma outra pessoa. E como você pode ser uma pessoa menos boazinha, né? O que é importante você fazer para você ser apenas uma pessoa boa e parar de se colocar em segundo plano e de não se impor para as outras pessoas, né? Primeiro ponto, eu acho que é você reconhecer quais os padrões de comportamento que você tem, quais as situações em que você acaba cedendo mais para as pessoas, em que você acaba fazendo a vontade delas e que você vem sendo uma pessoa cada vez mais boazinha. Depois que você reconhecer esses padrões, se afaste um pouco, tente evitar essas situações, tente evitar esses diálogos, tente evitar em um primeiro momento contato com essa pessoa que às vezes você não consegue falar não, ou que você precisa, tem uma necessidade
urgente na tua cabeça de agradar essa pessoa. Então reconheça os padrões de quando você tem sido uma pessoa boazinha e comece a se afastar, comece a focar em outras coisas que você quer fazer. Então não se exponha nessas situações onde você sabe que eventualmente você pode acabar cedendo, e se você acabar cedendo, você vai sentir uma pessoa frustrada e vai ficar mal consigo mesmo, aquela sensação de eu não tenho tempo para fazer minhas coisas, eu não consigo, por mais que eu não goste de fazer aquilo, eu não consigo falar não para aquela pessoa. Então o primeiro passo é você evitar esses padrões de comportamento que te levam a isso. O segundo ponto é você aprender a dizer não, mas dizer um não com respeito. Ninguém diz pra gente que a gente é obrigado a aceitar tudo o que acontece na nossa vida. A gente pode simplesmente não querer, mas não necessariamente a gente precisa ser uma pessoa abrupta, como por exemplo, eu não vou fazer isso porque hoje eu decidi focar naquilo que é mais importante para mim, e se eu fizer isso eu vou estar me colocando em segundo plano e vou me sentir frustrado, então por isso que eu não vou fazer. Não é dessa maneira que você faz, mas você aprende a falar um não de uma maneira educada. Fala, olha, infelizmente hoje eu não vou conseguir porque eu estou ocupado com uma outra demanda, hoje não vai dar porque eu marquei de fazer alguma outra coisa. A gente tem sempre aquelas pequenas mentiras sociais, que às vezes nem são eventos que vão acontecer de verdade, mas que são formas elegantes de você falar não. E olha como é interessante quando a gente começa a falar, né, sobre esse tema de como aprender a falar não para as pessoas. E tem uma frase do Steve Jobs que ele diz assim: o foco é aprender a dizer não. Então, se o foco é a gente aprender a dizer não para as pessoas, significa que quanto menos boazinha eu sou, mais eu consigo me priorizar as coisas da minha vida, com maior facilidade eu vou ter foco nas minhas coisas. E tudo aquilo que a gente foca, a gente expande o nosso conhecimento, a gente expande aquilo. Então, se você aprender a falar não, deixar de ser uma pessoa boazinha, ser menos uma pessoa boazinha e focar nas tuas coisas, a mudança na tua vida vai ser gigantesca, eu tenho certeza. Você tem que reforçar os teus objetivos e aprender a desviar e a dizer não de tudo aquilo que não condiz com aquilo que você planejou. Vou dar um exemplo. Eu decidi que eu iria abrir um canal no YouTube, onde a gente está conversando aqui, e que eu iria postar 2 vídeos por semana. Hoje estou gravando esse vídeo aqui. Se alguém me convidasse para qualquer coisa que eu tivesse que fazer agora, eu ia falar, infelizmente, não vou conseguir ir, porque eu tenho um compromisso de gravar o meu vídeo no YouTube. Às vezes não poderia nem explicar, poderia apenas recusar, mas que você entenda que não fale não para aquilo que você se comprometeu a fazer, aquilo que você quer fazer, aquilo que você quer entregar, para atender uma demanda de uma outra pessoa, ok? Expressar o que você pensa de uma maneira respeitosa. Então, você não precisa emitir as suas opiniões, você não precisa estar sempre aí falando sobre algum tipo de assunto e ser uma pessoa extremamente energética. Tem como você colocar as tuas opiniões de uma maneira mais simples, de uma maneira em que você possa ser compreendido, não necessariamente que as pessoas precisem concordar com você, mas que você possa ter uma identidade, ser uma pessoa que opina sobre as coisas, ter as tuas opiniões, ter as tuas convicções e simplesmente até impor as tuas vontades ou como as coisas funcionam com você para as outras pessoas. Quando alguém vem te pedir alguma coisa, fala assim, vamos para tal lugar agora, de última hora e tal, não sei o que, me faz companhia. Você aprender a recusar isso e a expressar qual é o teu formato, qual é a tua opinião para essa pessoa, de dizer assim, olha, infelizmente de última hora eu não consigo me desdobrar para estar lá, mas quem sabe numa próxima, com mais antecedência. Então tem formas da gente ser pessoas menos boazinha.
E aí você tem que sempre proteger o teu tempo e a tua energia. O tempo e a nossa energia são as coisas talvez mais valiosas e preciosas que a gente tem no dia a dia. O nosso tempo, ele é o nosso ativo mais valioso. O que a gente faz com o nosso tempo muda totalmente o nosso jogo. Se a gente vai ter sucesso, se a gente não vai ter sucesso, se a gente vai ter saúde, se a gente não vai ter saúde, se a gente vai ter dinheiro, se a gente não vai ter dinheiro. Quando você começa a priorizar o teu tempo e principalmente a tua energia nesse tempo que a gente tem disponível, as coisas de fato começam a acontecer na tua vida. Porque se você diz sim para outras pessoas, você não consegue falar não, você não consegue se posicionar, se colocar a tua opinião, as tuas vontades, você vai estar gastando o teu tempo fazendo coisas que às vezes você não queria fazer, que você só está fazendo porque você não soube falar não ou recusar, e a tua energia vai estar cada vez mais consumida por aquilo porque você não queria estar ali. Priorize o teu tempo e a tua energia. Quando você recusa as coisas para as pessoas, você está falando não e você está gerando uma situação desconfortável. Só que esse desconforto para as outras pessoas, isso pode ser um fator totalmente positivo, um fator de crescimento, um fator de adaptação, um fator dessa pessoa conseguir olhar para situações diferentes também. Esse desconforto pode fazer com que essas pessoas comecem a te olhar de maneira diferente, vai falar assim, poxa, ele é uma pessoa que tem princípios, ele é uma pessoa que não abre mão dos seus sonhos, ele é uma pessoa que está focado naquilo que ele precisa fazer, é uma pessoa que tem prioridades, é uma pessoa que tem princípio. Então não tem problema você também gerar situações desconfortáveis às vezes, porque o desconforto significa crescimento. Então, se você tem interesse de saber mais sobre desconforto, tem o card aqui do meu vídeo falando sobre desconforto e como o conforto pode estar te destruindo em silêncio. Recomendo que você assista agora. E se você gostou desse vídeo, se inscreve, deixa o seu like, compartilhe com alguém. Até a próxima.